Na aula de hoje vamos ver o conteúdo da terceira semana do PET 5 para os alunos dos segundos anos. Na terceira semana do PET 5 temos o tema Ser e Agir, e o objeto do conhecimento tratará do entendimento sobre a ideologia e o desenvolvimento do senso crítico e compreensão dos meios de comunicação de massa e seus objetivos, a evolução das tecnologias e as redes sociais no cotidiano do indivíduo. E agora vamos ao texto. Propaganda e ideologia. Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e faz de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Segundo, estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando a todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era, e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante que sente e é solidário com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Carlos Drummond de Andrade, O Corpo, Rio de Janeiro. Record, 1984. A propaganda, seja ela comercial ou ideológica, está sempre ligada aos objetivos econômicos e aos interesses da classe dominante. Essa ligação, no entanto, é ocultada por uma inversão. A propaganda sempre mostra que quem sai ganhando com o consumo de tal ou qual produto ou ideia não é o dono da empresa, nem os representantes do sistema, mas sim o consumidor. Assim, a propaganda é mais um veículo da ideologia dominante. A propaganda comercial é a que tem por objetivo vender um produto, um serviço ou uma marca ao consumidor. A partir de estudos sobre a sociedade norte-americana nos anos 50, descobriu-se que os consumidores raramente eram levados a comprar alguma coisa movido por apelos estritamente racionais. Esses estudos levaram à pesquisa das motivações inconscientes e irracionais que mobilizam o consumidor. Entre os fatores irracionais, vamos encontrar necessidades e aspirações que dependem da imagem que cada um tem de si e da imagem que quer manter perante os outros. A publicidade vai agir no sentido de apresentar os produtos como meios eficazes para a satisfação dessas necessidades e aspirações. Basta comprar o cigarro de marca tal, o relógio X, o jeans Y e as meias W para conseguir sucesso profissional, segurança, charme, inteligência e o que mais se desejar. Assim, a publicidade mascara a realidade e não nos deixa tomar contato com os meios concretos e possíveis de suprir nossas necessidades. Ela transforma o objeto no fetiche que satisfaz. O que a publicidade vende, portanto, é muito mais do que o produto. É a promessa de satisfação de uma necessidade ou aspiração que extrapola em muito as possibilidades do produto. Recorrendo ao exemplo de um anúncio de máquina de lavar louça, veremos bem o que ocorre. O anúncio, veiculado em revistas femininas classe A, apresenta duas mulheres loiras de costas com acentuado decote. Uma tem a pele bem branca e a outra a pele bronzeadas e marcas de maiô. A chamada, em letras grandes, diz: "Você já sabe qual das duas tem uma lava-louça X?" Ora, o máximo que o produto anunciado pode nos prometer é louça bem lavada. A promessa implícita na imagem de tempo de lazer, local para tomar sol, aparência segundo a moda, bronzeada e saudável, de férias, ultrapassa em muito o que o produto concretamente oferece. Os apelos, portanto, são sempre emocionais. Mesmo quando se revestem de razões lógicas, o fundamento da propaganda é despertar emoções de prazer, alegria, felicidade ou de frustração, privação e sofrimento, emoções que dependem da posse de determinados produtos para serem usufruídas ou afastadas. Assim, a propaganda acaba exercendo função modelizante, modela o comportamento por meio da veiculação de valores que estão centrados no ter cada vez mais coisas. Propaganda ideológica. Propaganda ideológica, isto é, a que vende ideias e não produtos, é feita de modo muito mais sutil e por isso é muito mais perigosa. Raramente é identificada como propaganda.
As mensagens apresentam uma versão da realidade a partir da qual se propõe a necessidade de manter a sociedade nas condições em que se encontra, transformá-la em sua estrutura econômica, regime político ou sistema cultural. As informações aparecem como se a realidade fosse a si mesma e houvesse absoluta neutralidade na sua apresentação. Isso se dá tanto em obras de ficção como em noticiários, entrevistas e documentários. O que na maioria das vezes não percebemos é que há sempre uma seleção prévia de aspectos da realidade que vão ser apresentados e uma interpretação dessa realidade a partir de um ponto de vista que serve a determinados interesses. As informações, assim, são fragmentadas, retiradas do seu contexto histórico e social. Vejamos, por exemplo, como foi apresentada a greve dos professores de 1979. Mostraram-se escolas fechadas, passeatas de professores, crianças soltas na rua sem aula, mães sem saber com quem deixar os filhos para irem trabalhar. Foram apresentados todos os aspectos negativos para a população da greve dos professores. Omitiram-se do noticiário, entretanto, dados fundamentais que os levaram à greve. O cálculo do salário sobre 240 horas aulas mensais, sem considerar o trabalho não remunerado de preparação de aula e correção de exercícios e provas. O desgaste humano e afetivo de se lidar com 40 e 50 crianças e jovens durante 8 horas por dia. A política de desvalorização da educação que recebe verbas cada vez menores. As condições de vida de um professor que, mesmo dando 8 horas aulas por dia, recebe um salário baixo. A questão das férias de 3 meses, que ocupadas em parte com provas finais, conselhos de classe, preenchimento de diários, reuniões de planejamento e trabalhos burocráticos, acabam reduzindo a 30 dias. Tudo isso foi omitido, mostrando-se somente o prejuízo imediato das crianças em aula. E divulgando-se a figura do professor como mercenário da educação, que se nega a cumprir a missão de educar as crianças para um Brasil melhor. A propaganda ideológica elabora as ideias de forma a adaptá-las às condições de entendimento de seus receptores, criando a impressão de que atendem a seus interesses. As técnicas usadas são a universalização dos interesses de um pequeno grupo, a transferência dos benefícios diretamente para os receptores, a ocultação dos efeitos da exploração. Assim, é preciso que estejamos sempre atentos. É evidente que não vamos negar todas as informações que nos chegam, seja sobre produtos e serviços, seja sobre o mundo em geral. O importante é mantermos uma postura crítica, questionadora, comparando sempre as informações entre si, observando o que ocorre à nossa volta para podermos ter uma visão mais global dos fatos e, principalmente, o conhecimento da origem das ideias veiculadas pelos meios de comunicação de massa, para descobrirmos a quem realmente elas servem. Bom, terminamos assim a leitura do texto. Vamos agora analisar juntos as questões das atividades da terceira semana do PET-5 para os segundos anos. Então, vamos à primeira questão. Primeira coisa, você deverá analisar o desenho da propaganda solicitada para você analisar. A pergunta é: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para: letra A, informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Letra B, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Letra C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Letra D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. A resposta a essa questão, a primeira questão, é a letra C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Comentários sobre essa primeira questão, sobre a figura de linguagem que é utilizada de duas maneiras, por meio verbal, que o pesadelo chega antes do sono, e do texto não verbal, que é o monstro disforme usado como ilustração. Então você deve se atentar para o fato de que a questão não cobrou apenas o conhecimento de conteúdos escolares, mas também sua atenção sobre um tema social relevante. A segunda questão também traz um pequeno texto para você analisar, juntamente com a pergunta. O texto diz o seguinte: ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o texto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico
é: letra A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Letra B, definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Letra C, defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Letra D, facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. A resposta correta da segunda questão é a letra A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Terceira questão. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Primeiro, um dos recursos da linguagem utilizados para persuadir o interlocutor é o modo verbal imperativo. Slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja firmar no mercado sobre a identidade do produto. Uma das figuras de linguagem mais utilizadas em propagandas é metáfora. Assinale, então, a alternativa correta. Letra A, apenas a alternativa 1. Letra B, apenas as alternativas 2 e 3. Letra C, nenhuma alternativa está correta. Letra D, todas as alternativas estão corretas. A questão 3, a resposta correta é: todas as alternativas estão corretas. Assim, terminamos a nossa aula. Agradeço a todos por estarem assistindo às nossas videoaulas e pelo empenho em nos enviar as atividades do PET, e desejo a todos muito sucesso.